Então, como dizia, eu queria dar as boas-vindas à Daniela, agradecer a disponibilidade dela para apresentar o trabalho de doutoramento dela para o grupo, deixar as portas do grupo abertas para o seu ingresso como pesquisadora e também para colaborar com o Enajus 2022. E assim eu passo a palavra para a Daniela, pedindo que ela, inicialmente, como a gente sempre faz, fale um pouco dela enquanto pesquisadora, fala um pouco da sua pesquisa, e aí 30, 40 minutos para apresentar a pesquisa, e depois os colegas terão a oportunidade de conversar um pouco, debater um pouco sobre o trabalho da Daniela. Daniela, bem-vinda. A palavra está contigo. Boa tarde, todas e todos. Como o professor Luciano já disse, eu sou Daniela Lustosa, sou juíza da 11ª Vara e sou agora doutora em Direito Constitucional. Terminei recentemente o doutorado na Unifor, no dia 16 de novembro deste ano. E realmente recebi o convite e gentilmente fui recusando até que apareceu a oportunidade de apresentar essa pesquisa. E provavelmente o ano que vem eu passo a integrar com vocês o grupo de pesquisa para dar alguma contribuição. À medida que eu for apresentando a pesquisa, vocês vão vendo como ela foi se desenrolando e como nós chegamos a um resultado final do tema e do título Enigmas de Gênero, Mulheres e Carreira na Magistratura Federal, que está na tela. Esse foi o slide que eu apresentei no dia da defesa da tese, e achei interessante trazer o mesmo, porque fala sobre a nossa investigação. Então, deixa eu ver aqui. Essa foi a minha banca examinadora, o professor Gustavo, orientador, a professora Daniela e a professora Daniele da Unifor, Fabiana Severi e Maria da Glória Bonelli, uma professora da USP e a outra da Universidade de São Carlos. A área de concentração do doutorado foi Direito Constitucional Público e Teoria Política, na linha de pesquisa Teoria da Democracia, integrando o grupo de pesquisa Justiça em Transformação, Democracia e Direitos Humanos, coordenado pelo professor Gustavo, que era meu orientador. Partimos de uma pergunta-problema que foi traduzida da seguinte forma: a questão de gênero interfere no progresso da carreira na magistratura federal? A questão de gênero interfere no progresso da carreira na magistratura federal? E para ser elaborada essa pergunta de partida, nós temos que toda pesquisa tem uma história e se justifica através de alguns componentes. Primeiramente, houve a observação direta. No caso, a pesquisadora está inserida dentro do ambiente do judiciário e, a partir da observação direta, da observação participativa, nós fomos percebendo algumas situações, algumas questões que indicavam a discriminação ou mesmo a dificuldade das mulheres magistradas no âmbito da profissão. Isso no caso tanto da Justiça do Trabalho como no caso da Justiça Federal, que são ramos da justiça mais próximos entre si. E aí nós vimos a baixa densidade de mulheres nesse espaço de poder. Víamos, por exemplo, que o TRF-5, aqui da 5ª região, que é o Nordeste, não tem nenhuma mulher desembargadora na bancada. Havia um ambiente todo de debate mundial um ambiente de debate mundial sobre a equidade de gênero, a Agenda 2030, que vocês já devem ter ouvido falar, e políticas públicas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, impulsionadas pela participação inicial da AJUF Mulheres, que é um coletivo de mulheres magistradas federais, que foi o primeiro deles reunido para estudar, refletir, debater, provocar o judiciário e esse Conselho Nacional de Justiça, o conselho que pensa políticas públicas, e a partir daí, toda essa visibilidade fez com que a pesquisadora resolvesse, a pesquisa surgisse, aflorasse e se investigar esses desafios das mulheres na magistratura.
A pesquisa do CNJ, por exemplo, a partir da provocação da AJUF, foram realizadas várias pesquisas no CNJ. Uma delas é o diagnóstico da participação feminina no Poder Judiciário. Nessa última pesquisa, publicada em 2019, recolhidos os dados em 2018, observou-se que entre todos os ramos da justiça, 38,9% são magistradas em atividade. 38,9%. 38,8%. Na Justiça Federal, em especial o nosso objeto de estudo, nós temos 37,1% de juízas substitutas, que é a base da carreira, 29,5% de juízas titulares e 20,3% de desembargadoras. É a famosa pirâmide, à medida que vai subindo, vai diminuindo o número de mulheres na magistratura, em especial na Justiça Federal. Quais foram as hipóteses de investigação elaboradas para o desenvolvimento desta pesquisa? Primeira hipótese, de que existem bloqueios para a ocupação de cargos por mulheres nas instâncias intermediárias e superiores da Justiça, bem como nos postos considerados de alta gestão. Segunda hipótese, os bloqueios são passíveis de serem identificados. Nós podemos identificar esses bloqueios. Terceira hipótese, o fenômeno de renúncia ao direito de concorrer à promoção para juíza federal, que eu vou explicar mais à frente, titular de vara federal, influencia na ocupação dos assentos nos tribunais. Quarta hipótese, exercer função de gestão no curso da carreira contribui na ocupação dos cargos em instâncias superiores e intermediárias pelas magistradas. E a última hipótese elaborada, há reflexo ou repercussão da inexistência, da falta de um bloqueio de quinta parte da lista de antiguidade, que eu vou explicar mais à frente, dos juízes e juízas federais no número reduzido de juízas em tribunais. Essa quinta parte seria uma barreira que atue como limitador do número de concorrentes nas promoções por merecimento para os tribunais regionais federais. Qual o objetivo geral da investigação da pesquisa? Investigar as mulheres magistradas no Judiciário Federal Brasileiro e os desafios existentes na sua trajetória profissional, como ocupação dos cargos de gestão e maior visibilidade na administração dos tribunais, bem como atuação e integração nas suas bancadas. Os objetivos específicos são 7. O primeiro objetivo, para elaborar toda essa pesquisa, nós tínhamos que ter um arcabouço teórico no qual fundamentar a investigação das hipóteses. Então, o primeiro objetivo, e cada um corresponde a um capítulo da tese, foi estudar o feminismo, suas ondas, temporalidades e expressão como elo da cidadania, relacionada à construção dos direitos humanos das mulheres. Segundo objetivo, compreender fenômenos e conceitos a partir de um marco teórico relacionado a gênero, patriarcado, dominação masculina e capacidades. Terceiro objetivo, analisar as mulheres e o constitucionalismo, com enfoque ao constitucionalismo feminista, participação das mulheres na Assembleia Constituinte no Brasil, epistemologia feminista e injustiça epistêmica, bem como a importância de uma perspectiva de gênero. 4. Conhecer a questão da igualdade de gênero no contexto global, enfatizando-se a Agenda 2030 da ONU e as mulheres no mundo do trabalho. Quinto objetivo, compreender a magistratura sob a perspectiva de gênero, assim como o denominado patriarcado judicial. Sexto objetivo, conhecer as juízas e os desafios na sua trajetória profissional. O sétimo, interpretar a carreira das magistradas e os fenômenos complexos que a acompanham, para investigar as barreiras que influenciam a ocupação de cargos de gestão nos tribunais e de progressão funcional, assim como a artesania das juízas na tessitura do judiciário. Para concluir esse trabalho, nós elaboramos um percurso metodológico. Qual é? Primeiro, verificar qual o universo de
abrangência. Qual seria o público, o objeto a ser estudado no universo de abrangência? E aí nós trabalhamos com a magistratura do trabalho e magistratura federal, que as carreiras são mais próximas, mais parecidas entre si. A pesquisa teve uma abordagem analítica e descritiva, também quantitativa e qualitativa. Pesquisa observando-se elementos quantitativos e qualitativa de interpretação. Os procedimentos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, com consulta da literatura nacional e estrangeira e as fontes primárias e secundárias. Nas secundárias, destaque para as pesquisas já existentes da AJUF e do CNJ. Quanto às fontes primárias, foi elaborado um projeto de pesquisa devidamente submetido ao Conselho de Ética da Unifor, que recebeu um parecer favorável para a tramitação, que a pesquisa poderia ser desenvolvida, porque haveria uma investigação através de um survey com 44 perguntas para respostas para os participantes, homens e mulheres, em qualquer fase da carreira da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal, e entrevistas. Além disso, foram solicitadas, ainda em fontes primárias, documentos para os 5 TRFs do país, com base na Lei de Acesso à Informação. O survey foi desenvolvido numa plataforma digital, o SurveyMonkey, com 44 perguntas e durava 8 minutos, duração de 8 minutos. A coleta de dados foi feita entre julho e setembro do ano 2020, com o público-alvo, como disse, das magistradas e magistrados federais e do trabalho. A divulgação teve o apoio das associações de classe, tanto da ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes e Juízas do Trabalho, quanto da AJUF, que é a Associação Nacional dos Juízes e Juízas Federais. Foram alcançadas 1.006 pessoas, sendo efetivamente 955 respondentes que iniciaram esse questionário e 877 respondentes que concluíram as 44 perguntas. Natureza das perguntas, natureza diversa sobre a vida pessoal e familiar, posição na carreira, questões sobre gênero, interesse de gênero, se houve cursos na magistratura, as dificuldades na carreira. Foram 44 perguntas bastante diversificadas, inclusive perguntas relacionadas ao associativismo e o desempenho do associativismo pelos juízes e juízas. Nas entrevistas, foram feitas 14 entrevistas semi-estruturadas, ou seja, com algumas perguntas de partida para que o interlocutor, a interlocutora pudesse se situar sobre os temas a serem tratados. As perguntas eram enviadas anteriormente, houve sigilo das fontes, não foram mencionadas as pessoas que responderam e participaram das entrevistas, uma advogada, um subprocurador regional da República e as demais 12 pessoas, demais foram juízas e juízes federais. Não houve um marco para saturação, foi apenas uma questão de tempo e verificar que se havia bastante material de pesquisa para ser explorado. Então, terminamos com 14 entrevistas, já que a diversidade maior foi observada, homens, mulheres, juízas negras, casadas com filhos, divorciadas, então, abordando todos esses perfis. Nós entrevistamos 14 pessoas. Da Justiça Federal, da Advocacia, do Ministério Público Federal, registrando as percepções, opiniões, sensações e sentimentos no período de 25 de agosto de 2020 até 20 de setembro de 2021. Essa é a estrutura da tese, são 7 capítulos, como eu disse, cada um corresponde a um dos objetivos que foram lançados no início da pesquisa. As primeiras hipóteses, que são a hipótese 1 e 2, de fato foram confirmados,
foi confirmada a existência de bloqueios identificáveis para a ocupação de cargos por mulheres nas instâncias intermediárias e superiores da Justiça, bem como nos postos considerados da alta administração. Esses bloqueios são de duas naturezas. Nós temos os bloqueios estruturais, que são aquelas barreiras que atingem as mulheres indistintamente, e temos os bloqueios singulares, os bloqueios na carreira da magistratura federal. Foram 2 tipos de bloqueios identificados. Nos bloqueios estruturais, nós percebemos que há um feixe complexo, de alta complexidade e de difícil desconstrução, porque envolvem os bloqueios enraizados do patriarcado, da dominação masculina, envolvem tarefas de cuidado e tarefas domésticas, maternidade, as culpas que as mulheres carregam, a necessidade de ser o sujeito responsável pela preservação dos afetos familiares, o estabelecimento de relações assimétricas na vida e no trabalho, e as barreiras profissionais, iniciando-se pelo concurso público. A primeira barreira de todas é apontada como o próprio concurso público. Os bloqueios da carreira na magistratura federal, suportados pelas mulheres magistradas federais e que podem dificultar tanto a ascensão às instâncias superiores, como a participação nas atividades consideradas de alta administração e de gestão administrativa. No caso, lembramos que nós estamos estudando juízas federais, ou seja, magistratura federal, e, consequentemente, tribunais regionais federais. Primeiro bloqueio identificado, fronteiras territoriais alargadas, diferentemente da Justiça do Trabalho e da Justiça Estadual. A Justiça Federal tem um TRF, geralmente, que envolve vários estados do país. Então, esse alargamento das fronteiras geográficas é um primeiro bloqueio para o desenvolvimento e ascensão, progressão da carreira das mulheres. As promoções, portanto, envolvem deslocamentos geográficos, e esse também é um bloqueio. A ausência de critérios objetivos bem definidos e estabelecidos para a promoção por merecimento e convocações se apresenta como uma barreira para a ascensão das mulheres nessa profissão. Uma outra barreira é a importância extremada, significativa, oferecida, dada, atribuída ao aspecto socio-relacional, ao jogo político e o desprestígio à própria antiguidade nessa carreira, o que causa uma barreira de opção por não se promover. Se você entra na magistratura como juíza substituta e opta, ou seja, voluntariamente, você decide não se promover para não enfrentar jogo político, fronteiras territoriais e não passar por todas essas situações, você se identifica um bloqueio para ascensão na carreira. No survey, essa é uma tela da P37, a pergunta 37 do survey. Foi perguntado, por exemplo, quais as razões que explicam a baixa presença de mulheres nos tribunais, e aqui nós temos as respostas em geral, tanto dos homens como das mulheres. Poderia-se selecionar mais de uma das justificativas da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. O que chama a atenção na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal é que aqueles bloqueios estruturais aparecem como os mais apontados, que são fatores sociais e culturais, responsabilidades domésticas e familiares. Aí os 2 ramos da justiça estão equiparados nas respostas. No entanto, na Justiça Federal, a terceira posição, a terceira causa que explica essa baixa presença foi apontada como estrutura da carreira dificulta a ascensão das mulheres, muito mais do que na Justiça do Trabalho. Para a Justiça do Trabalho, o terceiro ponto seria as cúpulas dos tribunais dão preferência aos magistrados homens.
Quais achados de pesquisa nós podemos perceber neste ponto, nessa investigação das primeiras duas hipóteses? O desenho institucional da carreira é um elemento desfavorável às magistradas. É necessário redesenhar a instituição para que as magistradas não se sintam, nas palavras delas, peixe fora d'água, café com leite, não sejam tratadas com condescendência, não tenham necessidade de assumir posturas e condutas consideradas masculinas e optem pelo progresso funcional. A terceira hipótese foi confirmada, demonstrando-se que o fenômeno da renúncia ao direito de concorrer à promoção para a juíza federal, titular de unidade judiciária, influencia, sim, o preenchimento dos assentos nos tribunais, assim como na ocupação de posições de gestão administrativa, em razão do esvaziamento dos nomes femininos na lista de antiguidades de juízas e juízes titulares. Aqui eu vou fazer uma rápida explicação. Essa foi uma das causas mais apontadas como esvaziamento das instâncias superiores dos tribunais, porque nós vemos poucas mulheres nas cúpulas, a partir da observação das magistradas na Justiça Federal. Porque, em razão de vários fenômenos, alargamento das estruturas, das fronteiras geográficas, necessidade de cuidados com a família, toda essa carga emocional da responsabilidade pela preservação dos afetos familiares, uma cadeia de responsabilidades, as mulheres juízas substitutas vão optando em não se promover a juízas titulares, a segunda fase da carreira. Com essa opção, a lista de juízas titulares, que é a segunda fase da carreira, vai diminuindo em relação aos nomes femininos e, consequentemente, não vai havendo oferta suficiente de mulheres que estejam dispostas a concorrer à promoção para desembargadoras, assim como vai existindo um esvaziamento dos nomes possíveis de convocação para juízas titulares, de assumir posições em TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, de se assumir posição de diretora de foro, porque as substitutas não podem fazê-lo somente a partir da categoria de juízas titulares. Então, essa hipótese é uma hipótese importante que foi confirmada. Essa renúncia ao direito de promoção deve ser bastante estudada e avaliada pelas instituições. Aqui é a P31 do Survey, exatamente a tela do SurveyMonkey, indagando sobre se já houve momento de renúncia à promoção à carreira, e há um percentual bastante elevado em relação à Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho, nós temos menos renúncias à promoção na carreira. E aqui é a mesma pergunta, considerando apenas o sexo feminino. A anterior é considerando-se todos os respondentes dos dois sexos, e aqui somente dos sexos feminino. Descobertas de pesquisa neste ponto. A baixa densidade de mulheres em posições de gestão ou administrativas não sofre influência apenas do aspecto relacional, como se pensava, mas também desse esvaziamento do nome feminino apto para assumir essas posições. O esvaziamento dos nomes femininos na lista de juízas federais, que são as titulares. O teletrabalho institucionalizado, isso pode ser percebido no curso da pesquisa em razão da pandemia da Covid-19, que o teletrabalho de forma institucionalizada pode contribuir de alguma forma para a diminuição da opção por não se promover. Quarta hipótese. Ficou demonstrado que o exercício de função de gestão no curso da carreira contribui, sim, para a ocupação dos cargos em instâncias superiores. E aí, gestão, podemos falar diretores de foro, juízes auxiliares em tribunais, pode, sim, contribuir para a ocupação dos cargos em instâncias superiores e intermediárias pelos magistrados.
assim como as convocações para atuação em segundo grau, convocações provisórias e temporárias. Por quê? Porque isso traz visibilidade ao trabalho e ao nome daquelas magistradas. Há uma descoberta que deve ser registrada, que é a significativa importância atribuída ao aspecto relacional e socialização como indutores de promoção por merecimento e ocupação de espaços, em prejuízo das magistradas, que se mantêm mais distantes dessa interação social. É importante registrar que ficou muito destacado, tanto no survey como nas entrevistas, que na Justiça Federal o aspecto socio-relacional prevalece bastante em relação aos critérios ou ao que contribui para uma futura promoção ou ascensão na carreira. Como as mulheres se mantêm naturalmente mais distantes dessas relações sociais por diversos motivos, que a gente pode explorar depois, elas sofrem prejuízo nessa ascensão profissional. A hipótese 5 e última diz respeito ao reflexo da inexistência de bloqueio de 1/5 parte da lista de antiguidade dos juízes e juízas federais no número reduzido de juízas em tribunais. É uma barreira que atua como limitador do número de concorrentes nas promoções por merecimentos para os tribunais federais. Nessa hipótese, houve algumas ponderações que merecem ser registradas. Primeiro, o que seria uma 5ª parte mais antiga de juízes. Aqui, a Justiça Federal é diferente da Justiça do Trabalho, por isso que foram estudadas os dois ramos da Justiça para que se possa fazer uma comparação entre ambos. Na Justiça do Trabalho, somente concorrem para desembargadores a 5ª parte de juízes titulares mais antigas. Digamos que na próxima promoção para desembargador de algum Tribunal Regional do Trabalho, dependendo do número de juízes e juízas titulares, somente vão concorrer 5 pessoas, 6 pessoas ou 10 pessoas. E esse universo se torna, portanto, mais restrito. Na Justiça Federal, não é assim que funciona. Basta que o juiz titular tenha, ou juíza titular tenha 5 anos de carreira, ou 5 anos no exercício dessa função, e ele vai, ou ela vai concorrer à promoção para desembargador. Isso amplia bastante o número de candidatos a essa vaga. Com a ampliação do número de candidatos, foi constatado na pesquisa que também há um desinteresse das mulheres. Já há um desinteresse natural das mulheres em concorrer a essa posição para desembargador, porque envolve também um processo político que elas não estão dispostas a participar. E a ampliação desse número contribui para esse desinteresse. Mas existem algumas ponderações, já me caminhando para o final para não ficar tão tarde, faltam 3 minutos. As ponderações, essa hipótese, portanto, não foi confirmada em sua totalidade, sem que hajam essas ponderações. Apesar dos bloqueios, aqueles fatores estruturantes lá do início e desafiantes para qualquer mulher continuam. Então, aqueles fatores desafiantes continuam, persistirão para a carreira da mulher juíza. Há uma predominância masculina na lista de antiguidades. A Justiça Federal é muito masculina desde o início lá de 1988. Os tribunais são muito masculinos e os homens predominam nessa lista de antiguidade, o que já traria certa dificuldade se fosse diminuído o universo. Esse é o que se aponta. O limite não exclui, mesmo que haja essa barreira, não há exclusão daquela necessidade de jogo político, de relacionamentos e até do apadrinhamento. Mas há contribuições para a existência dessa lista de antiguidade, desse bloqueio. Mesmo sem o bloqueio, foi investigado e foi constatado que mesmo sem o bloqueio,
os homens predominaram nas listas para a promoção por merecimento. Ou seja, mesmo com essa amplitude de quem defende, não, deve manter a lista aberta, com o maior número possível de pessoas, mesmo com isso, se observou que esse dado não foi favorável às mulheres, que em alguns tribunais o nome masculino predomina. Há uma necessidade apontada do que a gente denominou critério de justiça do tempo, que foi inclusive apontado por alguns entrevistados. Se você tem mais tempo na carreira, se você é mais antigo, supõe-se que você pode ser mais experiente, e aí se prestigia um critério de tempo, justiça de tempo. O universo reduzido pode diminuir desigualdades, especialmente para a visibilidade, preservação durante um longo tempo em relação a jogos de poder, porque se vai demorar bastante para chegar nesse universo que estaria concorrendo para uma posição no tribunal. A redução desse número de elegíveis pode encorajar mulheres a concorrerem para a desembargadoria e, principalmente, se fortalece a independência judicial e se prestigia a experiência. Por quê? Porque se mantém afastado dos jogos do poder o profissional durante um bom tempo até que ele chegue a essa quinta parte mais antiga e invista na ascensão à carreira. Para o sucesso ou a modificação desse redesenho institucional, já em conclusão, que os 30 minutos já se exauriram, foi apontado na pesquisa, pela investigação, há uma necessidade de um autoconhecimento, conscientização, participação das associações e formação de uma rede de apoio mútuo entre as mulheres, para que se possa perseguir um redesenho institucional e que favoreça as magistradas nessas dificuldades e vencimento das desigualdades existentes. Há uma necessidade de muitas pesquisas e letramento na matéria de participação feminina. Deve-se estimular a progressão dessas juízas substitutas para juízas titulares, para que não haja o esvaziamento da lista de juízas titulares e para que elas não se grudem na fase inicial da carreira. Estímulo da participação feminina em todos os comitês, em todas as atividades necessárias, redesenho da instituição e redesenho da própria carreira, elaboração de políticas públicas. Foi apontada a necessidade da OAB e do Ministério Público também participarem disso tudo, porque um percentual das vagas nos tribunais é dedicado à advocacia e ao Ministério Público, e se observou que muitas listas enviadas ao presidente ou à presidenta da República foram integradas somente por homens. A atuação rizomática sempre em prestígio da diversidade. A diversidade nos tribunais reflete a nossa sociedade. Então, duas falas aqui da entrevistada, 2, que diz, quando não raro, assim, você é uma mulher aceita para subir para uma posição de poder, se você tiver um homem forte como padrinho, né? Como um padrinho, como fulano que fez a fulana, uma trajetória independente é difícil. Aqui nós estamos falando de judiciário. A entrevistada 7 diz, esse lugar que já é desenhado para nos excluir, né, enquanto mulheres, já é desenhado, já é masculino, ele já é neutro, essa neutralidade branca, essa neutralidade masculina, hétero, de meia-idade, cristã, ela é uma neutralidade muito bem desenhada. Então, tudo que está fora desse lugar é um peixe fora d'água. Então, assim, nós já somos um peixe fora d'água. Em primeiro lugar, nem sempre você é vista, aqui a entrevistada 14, como igual. A sua condição feminina é sempre vista, de certa forma, como um problema. O mundo, de forma geral, é muito mais hostil para as mulheres. Somos submetidas, normalmente, a critérios de julgamento que são também muito rigorosos. Na minha experiência, eu considero que sempre tive que trabalhar muito mais que qualquer homem para ter resultados equivalentes. E acho que isso
é muito resultado dessa cultura machista. Bem, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu vou interromper agora a apresentação para que vocês fiquem à vontade para fazer alguma consideração, professor Luciano. Obrigado, eu acho que foi muito bom, né? Foi muito bom mesmo. Parabéns aí. A apresentação mostrou aí as linhas gerais, inclusive a parte metodológica. Acho que eu vou iniciar aqui fazendo uma pergunta, Dani. A minha pergunta, eu pedi que você falasse um pouquinho, e depois eu abro a palavra sobre uma questão, e depois eu abro a palavra para os demais membros do grupo, tá? Mas foi muito, muito boa a apresentação. Assim, chama sempre a atenção a opção de fazer pesquisas empíricas, né? Que é uma pegada aqui do grupo e essa é a opção metodológica que eu também tenho feito. E eu sei que sua pesquisa de mestrado também teve muita pesquisa em fontes primárias, mas me chama sempre a atenção, quando eu vejo a discussão da sua pesquisa, a construção dos procedimentos de entrevista que você fez. Queria que você falasse um pouco sobre... Você já falou da saturação, mas eu acho que é o anonimato, não sei se você chegou a... Eu não percebi se você chegou a falar o porquê do anonimato e como trabalhar, por exemplo, com o anonimato desses personagens que você integrou na pesquisa por meio das entrevistas. Se você falasse um pouquinho sobre isso. Bem, a opção pelo anonimato foi uma opção para a preservação das personagens e dos personagens. Algumas entrevistadas e entrevistados disseram que podia indicar um nome, mas outros não queriam de forma alguma indicar um nome. Nós temos um ambiente, que é o judiciário, é um ambiente muito conservador, e como se viu durante toda a pesquisa, o aspecto relacional na Justiça Federal predomina muito. Toda essa teia, toda essa construção de relações se inicia desde que um juiz federal toma posse como juiz substituto. E como a partir de 5 anos de carreira você já está apto a ser um desembargador ou desembargadora, todos os passos que você der influenciarão no progresso da sua carreira. E isso compromete, já foi apontado durante a pesquisa, até mesmo a independência judicial, a atuação de forma bastante independente como magistrado ou magistrada. Então, algumas entrevistas, alguns entrevistados e entrevistadas foram escolhidos, foram indicados até mesmo por mim como pesquisadora e por me situar no próprio interior do judiciário. E a partir dessas entrevistas iniciais de alguns atores importantes, posicionados de forma importante nesse ambiente judicial, foram sendo indicadas outras pessoas para participarem da entrevista, pelos próprios entrevistados e entrevistadas. Assim como as perguntas não foram elaboradas de forma estática, ou seja, do início ao fim, as mesmas perguntas. Haviam perguntas de base, estruturais para todos e todas, mas foram acrescentadas ou modificadas de acordo com o personagem. Se é advogada ou advogado, no caso a advogada foi ouvida, nós poderíamos acrescentar uma outra pergunta ou adaptar as perguntas para o ângulo de visão daquela profissional da advocacia, a mesma coisa no Ministério Público. E algumas perguntas foram sendo agregadas, como, por exemplo, as perguntas relacionadas ao teletrabalho, porque a pesquisa se encontrou, foi abordada pela pandemia de Covid-19. Então, algumas questões que foram teletrabalho, trabalho em casa das mulheres, maior exacerbação das atividades domésticas e de cuidado, trabalho se confundindo com o ambiente doméstico, ou mesmo a importância do teletrabalho, que vai sendo desmistificado para a categoria juízas e juízes, para essa futura promoção, porque uma juíza federal pode atuar numa quinta região, por exemplo, pode atuar Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba,
Ceará, Sergipe e Alagoas. Então, ela pode ser promovida de juíza substituta, que ela está atuando em Recife, por exemplo, com toda a família constituída, e ser promovida para o interior do Ceará. É aí que acontecem muitas renúncias, as mulheres preferem não ascender profissionalmente e permanecerem com a vida familiar estabelecida. Joia. Parabéns de novo aí pela sua aprovação. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Perguntas, comentários. Pode ser de matéria do objeto. Vamos lá, Joyce. Oi, parabéns, Daniela Lustosa, pela sua pesquisa. Eu sou a professora Joyce, eu faço parte daquele GPJus e eu atuo principalmente na área de contabilidade e finanças. Mas o tema apresentado, ele é muito importante, ele é muito instigante também. Então, eu fiquei com algumas curiosidades em relação ao questionário. Algumas perguntas, como, por exemplo, se o respondente era casado ou não, se tinha filhos ou não, isso foi controlado porque uma parte do argumento dos achados da pesquisa é que existe aí uma certa restrição de mobilidade, sobretudo nas mulheres. Acho que essa seria a primeira pergunta. E esse reconhecimento da percepção do ambiente judicial como machista, e dentre outras categorias, vieram principalmente de respondentes mulheres ou esse ambiente, em alguma medida, é reconhecido pelos homens? Segunda pergunta. E a terceira, por fim, é algo específico para não vou conseguir falar, magistratura. Essa característica do clientelismo ou também isso é percebido na advocacia de modo geral? Seriam essas três perguntas. Obrigada. O microfone. O microfone está fechado, Daniela. Sim, obrigada. A primeira pergunta. Houve, sim, perguntas. O bloco inicial de perguntas foi todo sobre a vida familiar. Mas as interações feitas, nós fizemos sobre mulheres e homens, Justiça Federal e Justiça do Trabalho, tecendo as respostas desses dois grupos. Nós não afunilamos em relação a pessoas casadas, pessoas com filhos, mas nas entrevistas a gente pôde ver que o que complementa o survey, mas os dados estão lá, foi uma opção da investigação, porque senão seria uma pesquisa muito grande, então a gente tem como desdobrar ainda várias análises, o que vai ser providenciado num relatório de pesquisa que o grupo de pesquisa de Fortaleza está elaborando. E a nossa opção foi essa, a gente relacionar dados Justiça do Trabalho, Justiça Federal, homens e mulheres. Mas nas entrevistas nós podemos ver que essas questões de atividade de cuidado, ambientes machistas, se sobressaem em relação às mulheres, independentemente de terem filhos ou não, porque muitas vezes os cuidados se expandem para os ascendentes e para a própria família, e para companheiro ou companheira do mesmo sexo, inclusive, e isso vem com peso maior para as mulheres, admitido, inclusive, pelos homens. O que eu pude perceber, que eu achei um achado interessante, é que quando se tem um ambiente familiar primário, ou seja, um ambiente no qual aquele homem ou aquela mulher está inserido pela infância e depois se torna magistrado ou magistrada, quando você tem um ambiente primário desse, familiar, mais aberto para estudos, mais aberto, oxigenado para a igualdade, para a equidade dentro da própria família, isso se expande para o trabalho, para o ambiente de trabalho. Quando a gente tem um ambiente familiar ou de formação cultural daquele magistrado ou magistrada mais fechado, com valores de patriarcado mais inspiradores daquele ambiente familiar, também isso reflete no ambiente de trabalho. Isso é importante
dizer. Essa foi a primeira. A outra pergunta é sobre clientelismo no judiciário. Eu não sei se eu poderia dizer assim. Como Sobre a eu... advocacia e sobre a advocacia também. Sobre a advocacia é o que mesmo? Se na advocacia também sucede alguma coisa assim, eu acho que é legal você explorar um pouco isso. Sucede o quê? Que eu não me lembro. Esses problemas Patriarcado judicial. Isso. Na advocacia, me parece que não há qualquer distinção em relação ao judiciário e talvez seja pior ainda. Porque no judiciário a gente tem o que a gente chama, a advocacia também, mas no judiciário a gente chama de uma elite discriminada, com base numa literatura espanhola, de Garcia de León. Na advocacia, me parece, como não existem o benefício de uma carreira estabilizada, de um salário mensal assegurado, as mulheres na advocacia sofrem muito com o desenvolvimento de suas atividades. E quem aborda bem a advocacia, essa discriminação, esse teto de vidro, é uma advogada que fez uma pesquisa chamada Patrícia, se não parece, é Bertolin, Patrícia Bertolin. Ela fala sobre o teto de vidro na advocacia. E é bem complicado, talvez mais complicado até do que no judiciário, principalmente porque essas advogadas vão exercer o papel de mãe e esposa, muitas vezes renunciam a muita coisa para terem ascensão profissional. Então, na advocacia, talvez se possa dizer que esse fosso parece maior ainda. E, por fim, a questão do judiciário. O judiciário é um ambiente conservador e que se fala até numa expressão chamada patriarcado judicial. O judiciário traduz a sociedade. Então, a participação feminina do judiciário começou pouquinho na década de 80, aumentou na década de 90, inclusive pela inspiração de mais mulheres nos cursos de direito nas universidades. Então, a partir de 80 para cá, que a gente começa a ver algumas mulheres tomando assento no judiciário. Inclusive, percebeu-se durante as entrevistas, a entrevistada, assim, com mais de 30 anos de carreira, que era uma coisa inimaginável mulheres entrarem no judiciário. Hoje a gente naturaliza, acha que é tudo tranquilo, que a gente tem lugar em qualquer profissão, o que não é bem assim e que nem sempre foi assim. Muitas mulheres sofreram muito para conseguir uma posição no judiciário, por exemplo. Eu tive uma entrevistada que disse que em concursos de justiça estadual, Ministério Público Estadual, era quase impossível passar, por mais que você soubesse de tudo quanto os homens sabiam, mas havia uma seleção e uma barreira nas entrevistas, porque havia entrevistas e as provas eram identificadas. A partir do momento que as provas passaram a não ser mais identificadas, isso começou a melhorar. Então, a entrevistada disse que foi reprovada várias vezes. E se essa entrevistada fosse casada com um membro de poder, seria pior ainda, porque a admissão não seria possível, porque a pergunta que viria era logo assim: mas como é que você vai ser juíza se seu marido, por exemplo, é do Ministério Público? Como é que vocês vão compatibilizar isso em casa? Então, sempre havia essa dificuldade. Na Justiça Federal, o concurso da Justiça Federal, segundo ela aponta, foi mais arejado para si, mas ela sofreu muito porque não havia essa naturalização. Ela pegou uma transição em que poucas mulheres passaram a integrar esse poder. Então, é importante destacar, por fim, que esse aspecto relacional que prejudica a independência do judiciário é algo que a gente observou e prejudica, inclusive, no acompanhamento de decisões, pode influenciar até nas decisões dos juízes,
que acompanham, ou juízas, que acompanham decisões superiores, talvez para não desagradar. Então, a existência de uma barreira que afunile quem pode concorrer faz com que se preserve mais o corpo de magistrados do Judiciário na Justiça Federal. Obrigado, Daniela, muito bom. Vamos lá, gente. Quem mais quer fazer algum comentário, explorar um pouco mais a pesquisa da Daniela? Vamos lá? Eu tenho uma pergunta. Vamos lá, Mariana. Ah, a Riquelme quer falar? Se quiser, pode. Não, primeiramente, na verdade, queria parabenizar pela excelente pesquisa, excelente temática também abordada. E a minha dúvida, Daniela, seria com relação ao desenvolvimento da pesquisa. Em algum momento, você percebeu alguma limitação para desenvolver a pesquisa pelo fato de você estar dentro do Poder Judiciário, você ser mulher e, por vezes, também ter passado por certas situações parecidas? Ou se isso, na verdade, pelo contrário, ao invés de ser uma limitação, foi um fator que lhe ajudou a desenvolver a pesquisa. Como você avalia isso? Essa pergunta é muito interessante, mas eu consegui conforto na literatura de Grada Quilomba. É um livro excelente que vocês deveriam ler, um livro fininho da Grada Quilomba, Memórias da Plantação, e que ela fala da própria pesquisa dela em relação às mulheres negras, e ela sendo negra, e sendo também uma pessoa imigrante, digamos assim. E na Alemanha, isso mesmo, na Alemanha que ela desenvolveu a pesquisa dela, estava o tempo todo sofrendo discriminação, mesmo sendo professora. Mas ela diz que esse tipo de pesquisadora e pesquisa facilita o desenvolvimento das investigações e é um perfil muito, como eu diria, muito considerado pelas investigações feministas. Para mim, e por quê? Porque você trabalha com iguais, no caso ela explicando Grada Quilomba, você trabalha com iguais e você consegue a confiança do seu interlocutor. Para mim, houve mais facilidade do que dificuldades. Justamente, dava para eu me ver nas afirmações da Grada Quilomba. Como você trabalha com pessoas iguais, você sente o feedback da credibilidade, da confiança. E tem diversos aspectos positivos, como, por exemplo, a facilidade com que o questionário circulou no meio da magistratura, através do apoio das duas associações, a facilidade com que os entrevistados e entrevistadas compartilharam sob o anonimato informações comigo e muitas vezes registrado o que estava falando, porque estava falando comigo, ou seja, se cria, quando você trabalha com pesquisadora no mesmo panorama, no mesmo universo, como disse a Grada Quilomba, que ainda cita outras investigadoras que defendem esse tipo de pesquisa, não uma neutralidade absoluta, não um afastamento absoluto, que é a tradição das pesquisas. Quando você trabalha, você cria uma relação de confiança maior. No entanto, é claro, isso foi até um tema de debate na defesa da tese. No entanto, há uma necessidade significativa de se manter uma certa, como eu diria, de se manter um certo resguardo em relação ao desenvolvimento da investigação e como se traduz para a pesquisa, para que não haja
uma tomada de posição e não se contamine o nosso objeto de investigação. Mas eu acredito que há mais vantagens do que desvantagens, e me posiciono no sentido que aborda a Grada Quilomba, e não deixem de ler esse livro, que é muito bom. Obrigado, Daniela. Obrigado, Mariana. Vou passar a palavra para a Riquele, que começou agora sob minha orientação a pesquisar, e é convidada na reunião de hoje, aí, com potencial para também se integrar o ano que vem no nosso grupo. Riquele. Boa tarde, Daniela. Eu anotei minhas impressões, porque são várias, diante da complexidade da pesquisa. E, assim, eu fui pensando, de acordo com a apresentação, muito instigante. Achei interessantíssimo a forma como você vai... o seu método, que não sei se pode se chamar de uma dialética, você conversa bastante com as suas entrevistadas. E, assim, achei que foi bastante satisfatória a forma como você demonstrou o esvaziamento da representação das mulheres nos cargos mais superiores. E os bloqueios estruturais, etc. Assim, o que me vem em mente, porque eu sou mãe, tenho um bebezinho e tal, é como essa divisão sexual do trabalho, que a mulher cuida dos filhos, da maternidade, da casa e de todos. E o homem do trabalho, muitas vezes, é simbólica. E isso assim, admitido por muitas mulheres e pelos homens como a forma mais fácil de levar a vida. E diante do feminismo também, que é vista no sentido de ideia de combate à dominação machista, como assim que a pesquisa adentrou, assim, se a pesquisadora adentrou num ponto de as mulheres que alçaram um patamar maior, como elas se sentem sobre a vida delas, assim, se elas estão felizes quando chegaram nesse lugar maior de poder, ou se elas sentem alguma perda familiar, sobre felicidade. Porque, assim, acredito que realmente é uma luta quando a mulher ela se dispõe a ir até o fim e chegar e realmente provar que os bloqueios são muitas vezes insustentáveis, e ela vai abrindo mão de muitos planos, né, que ela pensou que ia conseguir conciliar e talvez não conseguiu. E se esse ponto foi abordado na pesquisa, como as mulheres que elas estão satisfeitas no local onde elas chegaram, se elas se sentem felizes. Também muito interessante essa pergunta, porque foi, sim, abordado na pesquisa, inclusive no survey. Interessante que, apesar de todas as dificuldades que as magistradas federais enfrentam para a ascensão na carreira, são as magistradas federais as mais satisfeitas com a profissão. Mais satisfeitas que magistradas do trabalho, mais satisfeitas que juízes federais e juízes do trabalho. Então, cerca de 80% das pessoas, das juízas federais que responderam o survey e chegaram nesta pergunta, disseram que estão, sim, entre muito satisfeitas, que é extremamente satisfeita, muito satisfeita com a profissão. Apesar de tudo isso, dos bloqueios que são apontados para a sua ascensão profissional, elas estão bem satisfeitas com a profissão. Só que a questão maternidade, trabalho, juízes federais, foi abordada na pesquisa, sim, existe um capítulo em que se fala sobre isso. E o que eu posso dizer, Riquele, é que elas estão cansadas, extremamente cansadas. É o que a gente pode definir. Como estão as magistradas
elas chegaram ali, chegaram numa posição de poder, chegaram numa posição de elite, mas estão cansadas, sofrem inúmeros conflitos e renunciam muito, dos dois lados, tanto no aspecto profissional como no aspecto familiar. E por renunciarem muito, elas têm muitos conflitos para lidar, que é o que a gente chama a maternidade como um prazer ou como um peso. Por exemplo, a vida familiar como prazer ou como um peso. Tem muitos conflitos com que lidar. E por isso tudo, elas sabem que precisam participar. Elas sabem que precisam se integrar mais à vida institucional para serem vistas, para serem observadas, para serem consideradas como um potencial nome para ascender na carreira. Mas elas renunciam a muitas atividades, porque não dão conta de fazer toda essa trama, toda essa costura de vida familiar, cuidado doméstico, cuidado com a família, e manter um padrão satisfatório de tranquilidade, de vida saudável, de vida tranquila. Então, há um conflito de muitos sentimentos envolvidos em relação a isso. A divisão do trabalho é desigual, mesmo sendo mulheres que exercem funções poderosas, no ambiente doméstico, a divisão do trabalho é, com frequência, desigual. Não há uma equitatividade na distribuição das tarefas, e muitas vezes elas sequer consideram que aquelas atividades deveriam ser desempenhadas pelos homens. É importante que a gente diga que não é o fato de ser uma mulher profissional poderosa que dá a ela a consciência sobre a sua condição feminina. Porque todas nós estamos inseridas numa cultura de fato patriarcal. E a inserção nessa cultura patriarcal faz com que a gente elabore pensamento durante anos e anos e anos de chancela às atividades patriarcais. Então, cabe a nós o cuidado dos filhos, cabe a nós as escolhas relacionadas à escola, à vida acadêmica, à vida escolar dos filhos. Cabe a nós o amparo dos parentes que necessitam das nossas atividades. Nós não temos essa consciência de que estamos inseridas na cultura patriarcal. Não é porque são magistradas que têm essa consciência. Tanto que, a partir de 2017, com a AJUF Mulheres, e em 2018, por ali veio a Ana Madra Mulheres, 2018, 2019, é que as mulheres inseridas no judiciário passaram a ter uma percepção diferente, porque foi registrado em depoimento, está na tese, que elas achavam normal terem que assumir todas as atividades domésticas e todas as atividades relacionadas ao trabalho e terem alta produtividade. Somente depois desses coletivos de mulheres, desses grupos de WhatsApp, desses cursos, é que as mulheres foram passando, parte delas, por um letramento que as possibilitou enxergar para além do ambiente cultural no qual estavam inseridas. Então, esse letramento é cotidiano, é diário. Isso aqui faz parte de um letramento. As lives fazem parte de um letramento que vieram aí com a pandemia. As leituras fazem parte desse letramento. Foram surgindo muitos grupos de estudo. Então, são mulheres magistradas que se dedicaram a vida toda a uma dogmática jurídica, mas que muitas vezes não tem leitura dessas questões que envolvem as próprias mulheres. Estão começando a aprender agora. Com isso, se traz também uma parcela do público masculino da justiça que está interessada em melhorar e contribuir com a solução ou com a melhora desses desafios que aparecem, esses bloqueios que aparecem. Obrigado. Vou passar a palavra para a Juliana para fazer a última pergunta, que estamos no horário aqui já com a Daniela. Juliana, e depois a Daniela conclui.
Boa tarde, parabéns pela apresentação, Daniela. Um ótimo tema super interessante, principalmente para a gente aqui do público feminino, né, enxergar que essas dificuldades elas existem também no setor judiciário, em ambientes com cargos mais elevados. A minha pergunta é o seguinte: diante da análise de conclusão de todas as entrevistas, né, e survey que você fez, a maior dificuldade de ascensão no setor judiciário dessas mulheres está relacionada à profissão em si ou à cultura, né, a cultura patriarcal também que nós temos ainda? Posso responder? Juliana, nós investigamos e são desafios, bloqueios que se unem, não são dissociados. Primeiro, os bloqueios estruturais que alcançam todas as mulheres no mercado de trabalho em geral, que é o patriarcado, que é a dominação masculina, que tudo isso que inspirado pela cultura, pelas relações sociais estabelecidas desde que nós somos crianças. Isso aí é trazido para o ambiente institucional. No ambiente institucional, todo inspirado por esses valores que a gente traz, por um judiciário conservador, extremamente masculino, no ambiente institucional, nós identificamos outros bloqueios, então eles se comunicam. No caso da Justiça Federal, é urgente a necessidade de se redesenhar essa carreira, porque as fronteiras são bastante alargadas, porque a forma de promoção prestigia mais o aspecto socio-relacional do que mesmo o critérios meritórios bem definidos ou a antiguidade. Então, a estrutura da carreira é apontada como um elemento muito dificultador para a ascensão das mulheres. Principalmente, portanto, na Justiça Federal, muito mais do que na Justiça do Trabalho, onde se tem esse bloqueio, onde se prestigia mais a antiguidade, portanto. Seriam, então, conjugados, se retroalimentam. É importante eu dizer aqui, para as considerações finais, algo que foi apontado na pesquisa e que precisa ser atentado por todos nós. Por que, então, estudar uma elite? Por que estudar as mulheres magistradas, quando elas compõem já uma elite? Nós sabemos que as magistradas e os magistrados são aqueles que irão julgar as demandas da sociedade. Então, um poder judiciário, um judiciário inspirado pela pluralidade e pela diversidade, reflete melhor essa nossa sociedade, esse nosso povo, e pode oferecer aos cidadãos uma resposta em sintonia com a mesma pluralidade desse povo. Então, é importante que a gente se investigue, porque as mulheres não chegam ao topo da carreira ou não ocupam posição de gestão administrativa e não vão fazendo a ascensão, porque, em última análise, quem vai decidir grandes questões do país é o Supremo Tribunal Federal, que é integrado por 2 mulheres. Quem vai decidir grandes causas federais são os juízes federais, que têm uma base de 30 e poucos % de mulheres. Causas da justiça do Estado, violência doméstica. Quem está decidindo casos de violência doméstica? Esses magistrados ou essas magistradas dão a devida importância ao olhar de gênero, à perspectiva de gênero, vê-se, sem que a gente precise tecer as minúcias, tem aí o caso da Mariana Ferrer. Então, nós precisamos estudar por que nosso judiciário não se inspira pela diversidade e precisamos considerar que nós temos a necessidade de um judiciário plural e diverso para atender as demandas da sociedade da melhor forma. É isso, professor Luciano. Obrigado. Acho que o Adriano quer fazer uma consideração, né, Adriano? Doutora Daniela, parabéns pela apresentação.
pelo sucesso na tese de doutorado, e é apenas uma observação. No caso do nosso TRT, da 21ª Região, nós temos 3 mulheres entre 10 desembargadores e 24 juízas, no total de 46 juízes no primeiro grau. Nossa situação seria um ponto fora da curva, correto? Pelo que a senhora colocou aí, vendo situação tanto de Justiça do Trabalho como da Justiça Federal. A Justiça do Trabalho é mais feminina como um todo, sabe, Adriana? Obrigada pela participação, por estar aí escutando. A Justiça do Trabalho é mais feminina do que a Justiça do Estado e do que a Justiça Federal. A Justiça Federal é a menos feminina. Houve uma investigação sobre isso durante a pesquisa. E há hipóteses que não foram objeto da minha pesquisa, mas estão registradas de forma científica, que dizem respeito a, primeiro, essas fronteiras muito ampliadas da Justiça Federal desestimulam as mulheres a participarem como juízas federais, diferentemente da Justiça Estadual e da Justiça do Trabalho, que se localiza no âmbito de um estado só. Um segundo ponto é apontado, mas não é o que prevalece, mas também é apontado, que é a amplitude do concurso público, muito ampliado na Justiça Federal, com diversas matérias sendo abordadas, e também digamos assim, a dureza das matérias observadas. Como assim? Questões administrativas, tributárias, etc., mas que também é algo que vai sendo desmistificado, inclusive pelos próprios entrevistados, porque diz que há matérias semelhantes apreciadas na Justiça Federal, principalmente nos dias de hoje, que são o direito previdenciário, os juizados especiais e tal. Então, não é que seja talvez eu não possa considerar um ponto fora da curva, mas dizer que a Justiça do Trabalho é realmente a mais feminina de todas, e a Justiça Federal é a menos feminina, mas mesmo assim, 3 de 10 ainda é pouco, ainda é pouco no segundo grau. E se for perceber, a lista de inscritos em convocação agora, na última solicitação do tribunal, do TRT, 21ª Região, apesar de termos um número grande de magistradas do trabalho titulares de vara, somente uma se inscreveu para ser convocada. Então, todos esses desafios de ordem estrutural, no caso, permeiam as decisões das magistradas de participar ou não em uma obrigação diferente ou de um acréscimo de obrigação daquelas que ela já tem diariamente no exercício da jurisdição e das atividades domésticas. Mas há uma diferença mesmo de grau de número de mulheres nesses 3 ramos da justiça. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela, pela pergunta. Obrigado, Daniela, pela exposição. Parabéns, tá? Vamos encerrar a gravação por aqui.